Olha, você tocou num ponto que é realmente um ponto, uma pedra de toque na questão eleitoral. Porque, aí vamos, em 2016, foi realizado um levantamento, sim, de uma pesquisa acadêmica pela FAPESP, e mostrava que um candidato de alguma denominação religiosa, ou seja, um candidato a qualquer cargo, deputado, vereador, qualquer cargo, que fosse apoiado por um grande líder, mais ainda se um teleevangelista, esse candidato, ele precisaria gastar quase a metade do que um candidato não apadrinhado por uma liderança pentecostal para ser eleito. Mas o que acontece é o seguinte, além desse apadrinhamento, que torna porque quando você é candidato e sai o resultado da sua votação, você vê o tanto que você gastou na sua campanha e o tanto de voto que você teve. Aí você fala, a minha campanha custou tantos reais por voto. Então, o voto de um candidato chancelado por uma liderança religiosa, o Edir Macedo, ele vai apoiar alguém. Por essa pesquisa de 2016, um candidato com bom desempenho teria, vamos jogar aqui, custa R$100 o voto do candidato com bom desempenho. Se ele fosse apadrinhado pela liderança religiosa, custaria 50. Mas o que acontece é que esses candidatos, além de custar menos o voto, eles têm mais dinheiro na campanha. Até por isso, teve uma tese que rondou o TSE quando o Edson Fachin era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falando do abuso de poder religioso. Verdade, sim. Essa tese foi vencida, porque para o Edson Fachin, ele queria dar uma esticadinha na lei eleitoral para falar, ao lado do abuso de poder político e econômico, o abuso de poder religioso. Mas essa tese foi vencida num prurido de legalidade. Até o Alexandre de Moraes falou, a lei não fala, então a gente não pode fazer, né? E como é que você enxerga isso? Eu sei que você é muito amigo do padre Kelmon, por exemplo, que é de outra denominação religiosa. Ortodoxo. Hã? É um católico. Aliás, ortodoxo. O padre Kelmon acha que a gente trabalha na assessoria de imprensa dele. Eu gosto muito do padre Kelmon, mas todo dia ele manda 152 vídeos falando compartilhem ao máximo. Se eu for compartilhar ao máximo todos os vídeos do padre Kelmon, eu não vivo mais. Verdade, tem que dar uma silenciada. Fica aqui o meu queixume. Olha só que interessante que você falou. Você trouxe de 2016, né? Em 2020, o percentual de evangélicos no Brasil era de 22%. Em 2025, passou para 36%. 35,8%, eu estou arredondando para cima. 36%. O número de católicos em 2020 era de 64% e encolheu para 40%. Então, se a gente pegasse, como a Penélope falou, se você pega só o número frio, você olha, somos 76% de conservadores no Brasil. Não necessariamente, porque há uma dúvida muito forte em questão de conceito do que é efetivamente ser conservador. Então, a gente pode dizer que não só entre católicos, mas também entre evangélicos, há os que votam na esquerda. A forma como isso vai ser trabalhado no futuro é que pode ajudar ou não a direita a vencer essa eleição. Ponto. A grande questão no caso do Edir Macedo e dessa reunião que ele pretende fazer agora com esses 9 estádios, né, é uma demonstração de que eles estão deixando de lado aquela história de ser um centrão puro. Né? Ou seja, de ser o fiel da balança e decidir de última hora como é que vai apoiar. Então, de vez em quando flerto com o governo, de vez em quando flerto com a oposição. Mas está faltando uma coisa para definir isso, Pavinato. É conversar com o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. Porque ele continua flertando. É aquela coisa, conversar. Porque se o Edir Macedo quiser... Decidir, está decidido, concordo. Porque assim, o Edir Macedo ele é como se fosse o Papa Leão XIV para os católicos, o Edir Macedo é para os republicanos e para a Igreja Universal. Então ele é a autoridade suprema ali.
Agora, de fato, o Edir Macedo, ultimamente, ele soltou vídeos dizendo que nunca o PT o favoreceu. Ele deixou muito claro que ele não tem rabo preso, é do Lula. Tem aqui, ó, Cristiane Pósito de Andrade. Não gostei da pauta hoje. Eu falo 1000 vezes, não gostou da pauta hoje. Você acha, meu amor, meu nome é Thiago Pavinato, não é Hebe Camargo. É Hebe Camargo que ficava, gracinha, quero dar um beijinho. Não, não é. A Hebe acabou, a Hebe pereceu, meu amor. Então não tem. Então, não tendo a Hebe, né, você tem isso aqui. Ou você pode, pô, vai lá na Jovem Pan assistir também, que lá tá de bitate. Entendeu? Lá você vai falar do Lula, você já encontra, veja bem, você tem várias opções para assistir. Não precisa estar aqui, filha. Tá? Não precisa estar aqui. Tá bom? Beijo no sovaco. Tá? Mas o que eu ia dizer? Você dizia que o Edir Macedo falou recentemente que ele não tem rabo preso. Não tem alinhamento. E que estava criticando o Lula. Criticou o Lula severamente. De fato, nas campanhas, as pautas do republicano são conservadoras, até porque não dá para ser diferente. Porque é um partido ligado a uma igreja. Mas quando, né, a gente precisa colocar em prática, quando esses candidatos já estão eleitos, a realidade é outra. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse carnaval para o Lula foi uma desgraça. Foi. Esse desfile trouxe para o Lula o abuso de poder econômico, crime eleitoral, que o impede de concorrer à reeleição e o levaria à inelegibilidade por 8 anos. Abuso de poder político, com os mesmos efeitos, e agora também o divórcio absoluto com um eleitorado que ele estava buscando. Sim. Que é o eleitorado cristão. Sim. Flertou muito, tentou atrair, conversou com pastores, falou da forma como a religião trata as pessoas, mas no final provou que era tudo mentira, que e aí, nem quando a gente nada pensa sobre isso. Que político tem cabo eleitoral, e pensa, considerando que a Janja foi a maior entusiasta desse desfile, o Lula não tem cabo eleitoral, ele tem um buraco eleitoral. Perfeito. Perfeito. E a gente falou bastante aqui, eu continuo afirmando que ele cavou isso, ele sabia o que ele estava fazendo. Bonito, viu, Carvano? Porque que você fala, continua em mim a câmera. Não tem problema. A grande questão eu continuo afirmando que ele cavou isso aí, que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas acho que vai sair bastante caro, não só para ele, porque ele deixar a disputa eleitoral é uma coisa, vai ficar caro para a esquerda. Não sei como vai ser ela no futuro.